Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. A partir de agora você confere as principais notícias desta segunda-feira. E nós abrimos essa edição com um alerta para os motoristas aqui de São Paulo. O rodízio municipal de veículos, que estava suspenso desde o dia 20 de dezembro do ano passado, voltou a valer hoje. Portanto, a circulação de veículos no centro expandido da capital volta a ser restrita nos horários de pico, a partir dos números das placas. As restrições valem para os horários das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Hoje a regra vale para os veículos com placa final 1 e 2. Transitar em locais e horários não permitidos implica em infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4 pontos na carteira do motorista. Mudando de assunto, 10 capitais e o Distrito Federal iniciaram a vacinação de crianças neste fim de semana. A campanha de imunização teve início em Florianópolis, Belo Horizonte, Campo Grande, Salvador, São Luís, Fortaleza, Aracaju, Vitória e Recife. A expectativa é que a partir de hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e outras 7 capitais comecem a vacinação infantil. A imunização para crianças em geral começa após a vacinação dos grupos prioritários e respeitando a ordem decrescente das idades, desde que haja doses suficientes disponíveis, segundo o Ministério da Saúde. Lembrando que a imunização das crianças depende da autorização dos pais ou responsáveis. No destaque internacional, a erupção do vulcão submarino, que fica a cerca de 30 quilômetros de Tonga, no Oceano Pacífico, gerou ondas de mais de 1 metro de altura. O fenômeno não só inundou o país, como também provocou danos em diversas regiões do mundo. A poderosa erupção do vulcão Runga Tonga Runga Rapai causou uma cascata de alertas por todo o Oceano Pacífico e danos após provocar tsunamis. Diversas regiões foram afetadas, mas o risco de maiores estragos foi minimizado. Na Nova Zelândia, barqueiros lamentaram os prejuízos causados pela onda. Eu estava no barco, ouvi a maré subindo e descendo e logo grandes ondas. Aí eu vi um estrondo e vi um catamarã passando por cima do barco de um amigo. Eu pulei no meu carro e subi a colina. Não houve sirenes da Defesa Civil. Jumped in my car and zoomed up the hill. Yeah, there's no warning from civil defense, nothing, no sirens. A erupção durou 8 minutos e de tão forte foi ouvida como um trovão nas Ilhas Fiji a mais de 800 quilômetros de distância. No Peru, 2 mulheres morreram afogadas em uma praia da região norte de Lambayeque devido a uma ondulação anômala decorrente da erupção. As ilhas de Tonga ficaram cobertas pelas cinzas. O secretário de Estado americano Antony Blinken manifestou preocupação com as consequências em Tonga e garantiu que os Estados Unidos estão preparados para fornecer apoio aos vizinhos do Pacífico. Pelo terceiro dia seguido, Porto Alegre registrou as maiores temperaturas entre todas as capitais do Brasil. Os termômetros chegaram a 40,3 graus na capital gaúcha, segundo medição do INMET. Uma das opções para se refrescar na capital gaúcha foram as praias banhadas pelas águas do Guaíba e da Lagoa dos Patos. Na Praia dos Passarinhos, na zona sul de Porto Alegre, dezenas de banhistas aproveitaram o calor para colocar o pé na areia. Essa é também a temperatura mais quente em Porto Alegre desde o início do verão, em 21 de dezembro do ano passado. Antes, o calor recorde havia sido na última terça, quando a máxima foi de 38,4 graus. Mudando de assunto, o corpo da atriz Françoise Forton está sendo velado na manhã desta segunda-feira no Teatro Tablado, no Jardim Botânico, zona sul do Rio. O corpo será cremado às 16 horas no cemitério da Penitência.
A atriz morreu aos 64 anos neste domingo no Rio. Ela estava tratando de um câncer e internada havia 4 meses na Clínica São Vicente, na zona sul da cidade. Uma boa condição de saúde começa por uma dieta alimentar equilibrada, certo? Disso quase todo mundo sabe. O problema é ter condições financeiras para se alimentar bem e disciplina para manter uma dieta saudável. E uma pesquisa revelou que o brasileiro está preocupado com o que come. De 10 entrevistados, 8 disseram que desejam melhorar a alimentação. Os números da pesquisa realizada pelo Instituto Real Big Data revelaram que 83% dos entrevistados gostariam de se alimentar melhor. E que 85% mudaram o hábito para pior, pois com o aumento dos preços de alguns alimentos foram obrigados a diminuir ou mesmo retirar do cardápio as porções de carne bovina e frutas. O início de uma dieta foi apontado como motivo para mudar a alimentação por 13% das mulheres e 9% dos homens. Deste grupo, a maioria decidiu mudar por conta própria. Apenas 23% consultaram um médico ou nutricionista para melhorar a alimentação. O levantamento mostrou ainda que 68% das pessoas ouvidas admitem que estão se alimentando com comidas menos saudáveis. E vários fatores são apontados como culpados. 35% culparam o estresse e a ansiedade. 34% disseram que foi o preço dos alimentos e 16% revelaram que fugiram da dieta porque passaram a ficar mais tempo em casa durante a pandemia. Mas se por um lado alguns buscaram na comida a solução para os seus problemas, um grande número de brasileiros ainda tem dificuldades para se alimentar. 76% afirmaram que não conseguem fazer 3 refeições por dia. Entre os que desejam mudar a rotina alimentar, 36% querem incluir comidas mais saudáveis, 31% pretendem consumir alimentos mais nobres, 25% sonham em diversificar a alimentação e apenas 8% querem partir para uma experiência vegetariana ou mesmo vegana. Olha, já passamos da metade do primeiro mês do ano e muita gente ainda não se recuperou dos excessos das tradicionais festas. Por isso, nada mais normal do que a volta às academias em busca da queima das calorias. Foi o que aconteceu em Mato Grosso do Sul. Vamos conferir. Quem não comeu a mais nas festas de Natal e Réveillon? É difícil não associar as festas de fim de ano com comidas e sobremesas de mais e horas de sono de menos. Se você quer voltar à rotina de exercícios e alimentação após as festas de fim de ano, é importante respeitar os limites do seu corpo, retornando gradativamente até o seu ritmo habitual se restabelecer. Gisele, que é personal trainer, dá dicas para o retorno às atividades físicas. Não dá para você voltar fazendo as mesmas atividades com a mesma intensidade e volume de que fazia antes. Talvez se fazia lá todos os dias atividade, começa com 3 a 4 vezes na semana e vai incluindo a atividade aos poucos e a intensidade também. Se você treinava lá 1 hora de treino, 1h30, começa com 40 minutos e vai aumentando no decorrer quando vê que o corpo já começou a estabilizar ali e voltar à rotina. Mas muito cuidado no retorno à vida normal. Ir com muita sede ao pote e querer resultados instantâneos não vai fazer bem ao seu corpo. Gisele faz um alerta para os riscos de retomar as atividades físicas de forma muito agressiva. O corpo não está naquela, digamos assim, não está com aquela capacidade de pegar a mesma carga que ele pegava antes, além de lesionar. Você pode aí correr alguns riscos de você não conseguir nem voltar a treinar no outro dia, não ter essa constância de treinamento para retomar, né? Porque às vezes fica muito dolorido, muito quebrado mesmo. Tenha uma alimentação saudável, se hidrate bem e vamos praticar exercícios físicos. Por enquanto é isso, mas eu volto às 11 da manhã falando sobre o autoteste para detectar a Covid-19. A Anvisa deve dar um posicionamento sobre o assunto. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.